Antes pelo seu dia. Obrigada. Obrigada por nos ensinar sempre. Opa, vamos lá, é uma troca. O que eu pensei hoje? Ontem o pessoal falou, e é verdade, a Paulinha entrou em contato comigo ontem. Obrigada, Marina. Marina! Marina? Marina está nessa turma? Tá, né? Então, isso que faz tempo já, né, professora? Desde o início do semestre. Bom, bom dia, querida. Olha só, o que eu pensei? Eu tô com um problema no meu computador. Ontem deu um problemão para me iniciar a aula, né? Tá muito cheio de coisa, então ele tá pifando toda hora, né? Pifando assim, dá um problema aqui, dá um problema ali, porque eu acho que eu tô com muito vídeo, muito desses negócios de lança vídeo e vídeo e vídeo e vídeo. Então, o vídeo que vocês foram, ontem o pessoal me falou e a Paulinha me falou de noite, e aí depois eu fui lá ver e era isso mesmo, está sem áudio. Né? Então, o que eu pensei? Pensei em passar para vocês a aula hoje e ela fica gravada. Né? Porque como eu já fiz aquele vídeo, vocês já têm os slides, porque o vídeo segue os slides. E esse conteúdo é um conteúdo muito simples. Ele é um conteúdo com dados técnicos. É isso que vocês vão ver. Então, não tem nada de muito conceito ali. É só para vocês entenderem um pouco de como foi se dando as ciências cognitivas no Brasil pelos laboratórios. Tá? Então, é bem simplesinho, é um conteúdo fácil, né? E aí eu vou fazer essa aula e essa aula fica lá disponível para se vocês quiserem acessar. Fora o conteúdo que vocês têm dos slides. Deixa eu passar aqui. Apareceu aí para vocês? Me digam quando vai aparecer. Sim, apareceu. Perfeito, então. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu estou gravando. Tá. Sim, querida, vou gravar. Mas vocês vão ver, gente, que esse textinho ele é bem simplesinho, tá? Não tem um texto, não é igual, por exemplo, o texto do behaviorismo, que vocês têm que aprender conceitos, porque eu vou cobrar, por exemplo, daquele texto, né? Conceitos, para vocês compreenderem algumas coisas. Esse não, esse é dados de como foi, é como se fosse uma historicidade aí desse desenvolvimento das ciências cognitivas, tá? Deixa eu ir para lá, então. Então, aqui é da Benevides esse texto, textinho bem tranquilinho, acho que não passa de 5 páginas para vocês terem uma ideia. Acho que vocês tiveram acesso ao texto? Tiveram, né? Então, qual que é a importância no desenvolvimento das ciências cognitivas na psicologia no Brasil? Né? Então, a introdução é: os grupos de ciências cognitivas no Brasil se caracterizam por uma definição ampla do termo, não tendo todos uma preocupação formal com os aspectos representacionais e experimentais exigidos em uma perspectiva mais estrita do campo. Então, descrevemos aqui alguns poucos grupos considerados significativos e expressivos no desenvolvimento da área, seja pelo impacto pela sua produção científica, seja pela divulgação e o desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares nesse campo da pesquisa. Tá? Então, ele é um textinho mais simplesinho, né? Que vocês vão estar vendo. Primeiro grupo. Então, só a gente tem o quê? 6 grupos. Tá? Então, esse é o primeiro. E o primeiro, ele é do Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da Universidade do Rio Grande do Sul, em 93. Tem se desenvolvido e atuado basicamente em 3 temas. Então, o primeiro é ciência cognitiva aplicada, né, pesquisando aspectos da cognição, tais como linguísticos, neurológicos, psicológicos e sociológicos. A inteligência natural e de suas relações com a inteligência artificial. E ainda suas aplicações e implicações no campo educacional. Esse tema tem, então, envolvido o estudo, o desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem para educação geral e para especial. Então, esse aqui ele vai estar estudando, né, que temáticas linguísticas, neurológicas, psicológicas, sociológicas, e ele trabalha com inteligência artificial, que é o que mais a gente tem aí nos primeiros estudos da cognitiva, e a inteligência natural, né? Como é que a gente se desenvolve, então, enquanto construto, tá? E aí, artificial eu vou utilizar, por exemplo, um código de barra. O código de barra é uma inteligência artificial, né, que eu vou colocar uma sequência de números que de alguma maneira vira um código.
né? Então, entre outras coisas que viram aí da inteligência artificial. Bom, o segundo, ecologias cognitivas, que é a produção de conhecimento, aprendizagem e cognição, abrange o estudo da aquisição do processamento e da consolidação do conhecimento, na interface com o quê? Ecologias sociais e institucionais, como escola, clínica, tecnologia, comunicação e informação. Enfatiza os efeitos das novas tecnologias nos processos de cognição, subjetivação e sociabilidade. Né? Então, aqui é um pouquinho mais amplo. Por quê? Porque ele vai olhar como que se dá isso dentro das instituições. Então, a aquisição desses repertórios aí dentro dos processos cognitivos dentro das instituições. O terceiro, então, processos cognitivos básicos e aplicação. Tange a problemática da cognição dentro dos novos territórios e paisagem psicotécnicos sociais. Né? Então, ele vai estar envolvendo o quê? O estudo cartográfico, né? Desse desenvolvimento aí, desse psicotécnico social. Mas eu fico pensando, né? Porque eu não sei nem o que é isso direito, né? Paisagens psicotécnicos sociais. Mas eu acho que é uma mistura do social com a parte técnica, porque o tempo todo eles vão estar falando de tecnologia. Então, voltado para, por exemplo, para a parte de sistemas da informação, voltado para a parte de algoritmos, que é matemática. Então, essa parte muito da cognitiva, ela vai estar usando conhecimentos da matemática, conhecimentos da informática, né, de todas essas áreas aí. Tem até um que a gente utiliza muito, que não é a ver com isso, mas, por exemplo, a gente utiliza dentro de uma metodologia de Guattari, por exemplo, a gente usa cartografia. E a cartografia, ela é mapear, de fato, territórios, né? Então, tem um processo simbólico do mapeamento de territórios, mas também a gente faz isso literalmente, né? E aí, promovendo o quê? Sociabilidades e realidades dentro daquele próprio território. Então, a gente começa pela dimensão territorial. Você vê que a gente estuda isso dentro da psicologia. Então, é envolver conhecimentos aí. Bom, interessa-se por pensar a cognição como constituída e constituidora das transformações nas formas de pensar e também das realidades psíquicas, sociais e institucionais, com o advento de tecnologias intelectuais e, mais ultimamente, com o processo de digitalização da informação. É um grupo que apresenta expressiva colaboração com a área da informática na educação e tecnologias educacionais. Pois é disso que a gente está vivendo hoje, das tecnologias educacionais. Vamos lá, então. Segundo grupo. Então, ele é do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, aqui é em 76, eu acho que o outro a gente estava falando é de 73, 3 anos, vocês verem que a gente já tinha esses grupos aí em 70, realiza pesquisa sobre as relações entre cultura, cognição, desenvolvimento cognitivo, linguagem, educação matemática, científica, lógico, mental e argumentação. De alguma maneira, gente, quando a gente está estudando esses laboratórios, ele vai estar vinculado à aprendizagem e vai estar vinculado à parte que a gente chama hoje de tecnologias, né? Então, desenvolvimento disso nas tecnologias. Tanto que os laboratórios que eu fui dentro, os laboratórios que eu fui na USP, por exemplo, que eu fiquei lá uma semana, em alguns deles, a gente tinha isso para o desenvolvimento de jogos hoje em dia, né? Então, hoje a gente trabalha nessa perspectiva, mas um pouquinho mais além desses conhecimentos aqui que foram iniciados. Mas também ainda tem um estudo voltado para a aprendizagem, a gente também estuda o desenvolvimento de testes ou de escalas para ter parâmetros de como que o sujeito aprende, né? Utilizando sentidos, porque a gente utiliza no laboratório de psicologia cognitiva sentidos, percepção, tudo aquilo que vocês veem na disciplina de processos psicológicos básicos, ou que vocês vão ver, é o que a gente acaba utilizando dentro do laboratório de psicologia cognitiva. Mas qual que é a interface, então? Com a tecnologia hoje, né, e com os processos de aprendizagem. E aí a gente tem outra parte também que a gente pode desenvolver parametrias, ou a gente pode desenvolver instrumentos de testagens, tá? Então, é um grupo de pesquisa de grande repercussão, tal, né?
sobre processos psicológicos, interpessoais e contextuais envolvidos no processo de aquisição do quê? Linguagem, leitura e escrita, sobre práticas culturais e sua relação com a construção de significado. Então, aqui ele está falando de linguagem, né? E aí, que tipos de linguagem? Raciocínio lógico, matemático e científico. Argumentação informal em crianças, adolescentes e adultos. E aí, pesquisas que visam a compreensão da emergência e o desenvolvimento de conceitos em domínios específicos da matemática e das ciências. Ah, esse aqui é massa. Esse grupo tem também em desenvolvimento instrumentos didáticos e tecnológicos para o uso educacional. Tem uma produção nacional e internacional das mais importantes na área, e aí esse grupo tem o quê? Uma avaliação muito boa, né? Aí é um programa bom aí, deve ter uma nota, não sei, uma nota 7, porque bom é 7. Bom, o terceiro grupo, auto-organização, é um grupo interdisciplinar, e esse aqui lá no final vai juntar com outro para surgir um outro grupo que tem um que é extinto, né? Esse aqui é fundado em 86, né? Na Unicamp, tem por objetivo realizar estudos sobre o conceito de auto-organização, as possibilidades de sua aplicação em algumas áreas específicas do conhecimento, buscando a identificação de fenômenos caracterizados como auto-organizados. Aqui é legal porque eles juntam, gente, conhecimentos relacionados aos processos biológicos, né? Então, a gente também utiliza aqui, muitos dos estudos que a gente pode encontrar, eles utilizam a psicologia evolutiva, né? Ou a gente usa, por exemplo, outros profissionais têm um nome quando a gente estuda animais menores que vivem nesses processos de auto-organizar, ou como eles se organizam, né? Por exemplo, abelhas. Uma vez eu estava estudando com um professor lá, uma palestra. Então, como que ela sabe, né? Como é que é emitido aí, que tipo de linguagem elas utilizam, que sinais que elas utilizam, que pistas elas utilizam para elas se organizarem da forma. As formigas também. Então, tem organismos que elas têm essa autorregulação, né? Por quê? Porque funcionam em formato de sistema, né? E aí é uma outra compreensão que nós temos. Mas a gente utiliza muito desses laboratórios o estudo de outras espécies para a gente poder entender essa relação de auto-organização. Só que um olhar mais social, que eu já li de outros teóricos, a gente já faz isso, mas isso é dentro de uma autorregulação humana. Pode ser funcional e pode ser disfuncional, mas enfim. Aplicação também no estudo da criatividade, identificando fenômenos auto-organizados no processo criativo. É um grupo essencialmente interdisciplinar, fundamentado nas questões centrais da ciência cognitiva. Quarto grupo é do GAEC, iniciou em 90, né, no Departamento de Filosofia da Unesp, né, São Paulo, interior, tendo como objetivo central a pesquisa filosófica ou filosófico interdisciplinar sobre a natureza dos processos cognitivos na perspectiva da ciência cognitiva e da filosofia da mente. Então, os principais temas são, primeiro, que aborda a natureza da mente, tratando da questão dos conteúdos de sua localidade à luz da filosofia da mente contemporânea e dos atuais estudos de cognição. Externalismo versus internalismo, né? Esse tema dá especial ênfase à pesquisa acerca da natureza e do papel cognitivo supostamente desempenhado pelas representações mentais. O segundo é memória, né, auto-organização, identidade pessoal, e trata da natureza da memória e sua relação com o processo de formação de identidade pessoal a partir da teoria da auto-organização e da teoria sociocultural da memória, tendo esta perspectiva contrastada com a visão mecanicista da mente. O terceiro, processo de auto-organização e aquisição do conhecimento, estuda a dinâmica do processo que se organizam, né, ou dos processos que se organizam independentemente de um centro organizador, ou de qualquer programa pré-estabelecido. Legal esse aqui, hein? Bom, algumas aplicações dessa dinâmica são propostas no estudo dos processos de aquisição do conhecimento comum e aos modelos de redes neurais. O exame dos conceitos de auto-organização, emergência, informação, hábito, crença, a partir da perspectiva filosófico-interdisciplinar, constitui o foco central das pesquisas desenvolvidas nessa área. Bom, quarto, o problema mente-corpo. No paradigma conexionista, estuda o problema mente-corpo na perspectiva cartesiana. Daí vocês sabem qual que é a perspectiva cartesiana, né?
Essa perspectiva é criticada a partir da concepção conexionista da ciência cognitiva, dinâmica e da teoria sistêmica, que caracteriza a mente como um produto emergente da interação entre o organismo e o meio ambiente. Esse grupo trabalha com a estreita colaboração com a auto-organização da Unicamp e é também interdisciplinar e adota uma perspectiva teórica das ciências cognitivas. Quinto grupo. Geralmente, gente, nesses laboratórios é muito difícil a gente ter só uma área trabalhando, tá? Então, quando vai para biologia, a gente trabalha com biólogo, a gente trabalha com etólogo. Então, é muito difícil a gente só ter psicólogo, né? A gente estuda comportamento, mas a gente vai precisar dos outros profissionais para também contribuir. Então, é como se fosse uma pesquisa macro, e aí o coordenador, por exemplo, do laboratório, ele distribui, então, para esses profissionais que estão lá dentro, que compõem, por exemplo, o grupo, então ele vai distribuir, eu quero essa pesquisa macro. Só um minutinho. Eu vou distribuir a parte comportamental para o psicólogo, eu quero estudar um pouquinho de ecologia e etologia lá com o biólogo, a parte bioquímica eu peço para o bioquímico estar fazendo, né? Então a gente distribui aí por área, tá? Quando a gente não tem isso, a gente sofre, que é o que está acontecendo comigo, mas enfim. O quinto grupo, fundado em 92, reúne pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade Federal, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realiza uma abordagem transdisciplinar da cognição através de interfaces da psicologia com a filosofia, a biologia e a comunicação. Então, a gente tem filosofia, psicologia, biologia e comunicação. O grupo trabalha com a definição da cognição como criação de si e do mundo, investigando processos cognitivos, tais como aprendizagem, linguagem e atenção. Desenvolve também pesquisas no campo abordando relação com a tecnologia, da experiência com a arte, com a clínica, com as instituições, relevando assim a dimensão ética e política da cognição. Tem como linha de pesquisa a questão da cognição e da subjetividade, né? Sexto grupo que nós temos, Laboratório de Ciências Cognitivas da Universidade Estadual do Norte do Fluminense, em 96, extinto em 2002. Esse laboratório aqui que eu falei para vocês, que ele surgiu, né, dentro de um viés multidisciplinar, com GAEC e com CLE, baseando principalmente no desenvolvimento de pesquisas sobre processos representacionais mentais aplicados à matemática, computação e sobre também aquisição de linguagem. Desse laboratório inicial surgiu um novo grupo interdisciplinar, que estuda e investiga aspectos da cognição e da linguagem. O mestrado decorrente desse grupo em cognição e linguagem hoje preocupa-se em desenvolver pesquisas que se caracterizam pelo estudo dos processos cognitivos, da filosofia, mente e interações sociocognitivas. Ainda para o desenvolvimento desse campo, conta-se com o esforço de inúmeros pesquisadores de psicologia, filosofia, informática e outros que, por diversas razões ou razões diversas, não constituem grupos de pesquisa em ciências cognitivas, mas que não são menos importantes para que este campo se torne ainda mais expressivo, né? E é bem isso, né? A gente tem os laboratórios centrais, mas enfim, está faltando outros aqui, né, que nós temos hoje, que são importantes também, né, que a gente tem da Universidade do ABC, a gente tem da USP, por exemplo, no Ribeirão, a gente tem USP São Paulo, que também desenvolvem as atividades aí dentro das ciências cognitivas, ou o laboratório da psicologia cognitiva, né? Mas enfim, é isso. Tranquilo, gente? Alguém? Tranquilo, professora. O textinho é de boa, né? Não tem nada conceitual. Esse conteúdo vai cair na prova? Não sei, estou decidindo ainda. Vou ver a complexidade dos outros. É muito tranquilo, né? Vou jogar os mais difíceis para vocês na prova. É mais para vocês. Eu posso jogar uma questão objetiva dele, que eu acho que é mais tranquilo, né? Para vocês terem dimensão de... Ele não é tranquilo, não. Você pode lançar ele.
Ele é mais para vocês entenderem as áreas que fazem parceria para o desenvolvimento das pesquisas, os temas que são pesquisados. Então, ele não traz nada conceitual. Aí eu vou ver no meu projeto, porque como a gente tem mais uma aula, né? Porque mudou a data na verdade, assim, a gente ficou sabendo da data da prova na outra semana, né? Que seria. E aí também teve o feriado que seria hoje, que acabou sendo outro dia, né? Então, com isso a gente vai ter mais uma aula. E aí eu vou trazer para vocês a terapia cognitivo-comportamental, que vocês vão ver que não tem nada a ver com isso. E era uma coisa que eu tinha muita dúvida na faculdade, porque isso não ficou muito bem discriminado. Então eu falava assim, o que é? Ciências cognitivas ou psicologia cognitiva é uma coisa. Então é esse estudo que a gente vai desenvolver os processos. Vocês estão vendo, né? É os processos psicológicos, as funções superiores, ou enfim, processos psicológicos que a gente chama, né? Então, é o estudo voltado para isso, com a interface do quê? Que a gente tem fortemente, com a tecnologia, né, que a gente tem hoje até com as mídias sociais, a gente está utilizando isso, com a comunicação. Então, é esse estudo nesses processos, e sempre em interface com a aprendizagem, né? Já a teoria cognitivo-comportamental, ou terapia cognitivo-comportamental, vocês vão ver que é uma abordagem. Aí ela vem de outra matriz, né? Que vocês vão ver que o foco central é pela cognição. Vocês viram o quê? Aí eu tenho lá behaviorismo. O foco do behaviorismo é comportamento, né? E consequência. Então, é aquele paradigma lá que eu nem apresentei direito para vocês, mas que tem quando vocês forem ter com o professor da área. Então, ele tem o quê? A base é sempre no comportamento, né? Então, a variável dependente sempre comportamento e tudo que vai interferir o comportamento. Aí tem uma série de conceitos que eles vão fazer essa leitura. A cognitivo-comportamental, que eu vou apresentar para vocês na próxima aula, a gente vai falar da cognição. Então, o que passa na sua mente através disso? Então, não tem um foco, por exemplo, a gente entende o quê? Qual que é o pensamento? O foco é pensamento, situação, depois emoção, né? Que é o desenvolvimento, aí depois comportamento. Mas o foco é sempre na cognição. Eu mudo a cognição, eu faço o quê? Eu faço uma alteração também no comportamento e na emoção. Esse daí você modifica comportamento, tá? Então você modifica um reforçador, você modifica comportamento. É isso que ele estuda. Eu tenho quais são os reforçadores lá? Se eu modificar o que está reforçando o comportamento, esse comportamento muda. Quando eu vou para a parte da cognição, eu tenho que mudar a cognição, que é a ideia central. Mudo a cognição para eu ter o quê? Alteração de comportamento. Então, a gente tenta modificar pela via da resolução de problemas essas cognições que a gente vai estar trabalhando. Né? Aí tem, enfim, quando vocês tiverem aula, provavelmente vem um professor da TCC e vai explicar a teoria certinha, né, para vocês, como é que funciona quando vocês estiverem aí. Então, é diferente um pouco dessas ciências cognitivas que vocês estão vendo agora. Né? Essas ciências cognitivas é mais esses estudos que vocês têm da psicologia cognitiva. Então, é o desenvolvimento lá dessas funções superiores ou desses processos psicológicos básicos e esses laboratórios. Então, a gente usa muito Steinberg, que eu não estou usando com a turma, porque eu acho que ele tem um viés muito cognitivo, e ele é da cognitiva, ele fez, né, tem obras da cognitiva, mas eu acho que até a gente estudando processos psicológicos básicos tem muitas vertentes. Então, tem o lado da neurociência, né? Tem o lado da histórico-cultural, que é mais soviético. Então, a gente vai entender o quê? As concepções teóricas que estão por trás desse desenvolvimento desses processos cognitivos. Então, por isso que cada laboratório tem um viés. Por exemplo, se eu estou na comunicação, né? Às vezes até a própria comunicação tem um viés também. Né? Eu estou lá no lado mais antropológico, eu estou lá muito mais no lado um pouco mais cultural. Como é que é isso? Né? Então, quem estuda, cada um tem uma perspectiva, né, do que a gente está estudando. Mas, enfim, é isso que eu quero apresentar para vocês na semana que vem, para vocês saberem distinguir o que é a ciência cognitiva, né, da psicologia cognitiva, e o que é teoria cognitivo-comportamental, ou teoria cognitiva, que a gente chama. Para daí ter a terapia cognitiva, que aí é a parte de quê? De intervenção, da intervenção na cognição e no comportamento. Gente, dúvidas?
Não? Compreenderam? Não, professor, eu acho que, como a senhora disse, vai ter um professor para isso mais para frente, então as coisas mais aprofundadas acho que a gente vai aprender mais para frente. Acho que o que precisava entender mesmo, que é o que é e tudo mais, acho que já ficou bem claro aqui. Essa parte dos processos psicológicos vocês vão ver nessas disciplinas específicas, né? E depois, lá na outra, que vocês ainda vão ter a aula também. Então, agora a introdução, porque como é a história da psicologia, vocês vão ver o quê? As várias possibilidades, né? Que se tem dentro dos estudos da psicologia. Tá? Então, tá tudo certo? Sim, ficou bem tranquilo, sim, deu para entender bem. Então, tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Não? Ah. Vamos ver na aula, na prova. Aqui não, vamos ver na prova, né, como que vai ser. Eu vou montar a questão, né? O que eu vou fazer? Essa aula tá gravada. Gente, o que está acontecendo? Como eu tô com problema, e aí, assim, tem aula que grava depois que eu dou, porque para mim gravar aula, eu utilizo outra plataforma, eu não utilizo nem Team Link, nem Zoom, nem nada. Eu utilizo um programa que grava, né? E isso dá mais certo. Já teve aulas que eu gravei e ela não foi, e não adianta, não rolou com como é que é o nome daquilo? Com o YouTube. Então, assim, tem aulas que beleza, tem aulas que não. Tá? Obrigada, Cláudia. Aí eu já vou pegar e a de ontem eu já coloquei também. Eu vou pegar e vou colocar, já vou gravar essa aula e até amanhã eu acho que eu já disponibilizo para vocês, se não sábado que eu tenho mais tempo, tá? Mas é bem tranquilinho o conteúdo, não é difícil para vocês e os slides dão suporte, tá? Então, beijo, bom descanso, obrigado pelas felicitações. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, né? Como tudo é relação, né? A gente precisa, né, também do outro lado ter os alunos, né, discentes, enfim, aprendentes, enfim, qual a nomenclatura for, para que a gente possa estar nesse lugar, né? E aí é isso, tá, gente? Beijo. Eu acho que semana que vem a gente não se vê presencial, né? Vocês vão estar em semana de prova, porque vocês fazem as provas na hora da aula, né? Eu não lembro, nem lembro mais, que eu tenho que rever tudinho, mas eu acho que é isso mesmo. E aí, desejo para vocês boas provas, tá? E a gente se vê na outra semana. Obrigada, Lu. Obrigada, Camila. Beijinhos para vocês. Deixa eu